Graça e paz, meus amados. Aqui é o pastor Wagner Powell e hoje nós estamos no dia 8 dos nossos 30 dias para viver. Hoje nós vamos conversar sobre ligando o motor e indo a toda velocidade. Howard Thurman escreveu: não pergunte do que o mundo precisa, pergunte o que o faz sentir-se vivo e corra atrás disso, porque o mundo precisa de pessoas que tenham vida. George Eliot escreveu: nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. Você já se sentiu impotente na vida? Ouço de muitas pessoas que a principal razão por não tentarem mudar é o fato de se sentirem impotentes para alterar a combinação de forças das circunstâncias presentes na vida delas. Talvez você tenha um hábito e se sinta incapaz de rompê-lo. Quem sabe você tem um problema de relacionamento, já tentou de tudo para resolver, mas mesmo assim continua rompido. Pode ser uma questão profissional, que está minando sua energia e criatividade, e você não consegue enxergar a solução. Pode ser que sua agenda esteja sobrecarregada, sobre sua caixa de entrada de e-mails, seu WhatsApp e tudo mais, seja transbordando e você se sinta completamente exaurido, estressado. Suas baterias emocionais estão descarregadas e sua energia mental parece que se evaporou. Acredite, você não é o único. Há momentos em que todo mundo se sente impotente. Há pouco tempo, eu e minha família fomos a uma pista de motocross e ficamos admirados com todas as lombadas, curvas e zigue-zagues que vimos. Quando chegou a nossa vez de entrar no circuito, recebemos instruções sobre o controle das motos. Com um grande motor de 250 cilindradas, elas têm muita potência. Então me ocorreu uma ideia. E se eu simplesmente empurrasse minha motocicleta por todo o circuito? Suponho que eu nunca ligasse o motor, que nunca usasse sua potência, mas simplesmente empurrasse a motocicleta por todas as ladeiras, curvas fechadas. Isso seria loucura, não é? Contudo, é dessa maneira que muitas pessoas enfrentam e vivem sua vida. Ocorre uma transformação fundamental quando percebemos que temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Seu ilimitado estoque de força dá o vigor de que precisamos para colocar a vida em movimento. Temos os cavalos de força de Deus para nos ajudar, restabelecer nosso casamento, restaurar nossas finanças, salvar nossa família, intervir em nosso local de trabalho e resgatar nossa vida. Seu poder está à disposição para nos ajudar a ter vida para o qual Ele nos criou. Mas na maior parte do tempo vivemos apenas com as nossas forças. Tentamos subir a ladeira e atacar os problemas sem a força necessária para terminar a corrida. As pessoas que estão numa fase final de vida são forçadas a reconhecer sua impotência e limitações. Quanto mais fracas ficam, mais precisam depender dos outros para cuidar delas. Em certo momento, percebem que grande parte da vida está fora do seu controle. Por fim, são forçadas a se voltar para Deus. A ironia é que quando finalmente param de lutar e confiam na força do Senhor, descobrem o verdadeiro poder para viver ao máximo o restante dos seus dias. O mesmo poder ilimitado está à disposição a todo instante. Basta você buscá-lo. Você se sente como se estivesse empurrando a motocicleta por uma trilha acidentada? Com um motor poderoso, tudo o que você tem de fazer é ligá-lo e usar o poder de Deus para a sua vida. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 19 e 10, tradução da Bíblia Viva: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos. Deus lhe dará todo o poder de que você precisa para um estilo de vida de um mês para viver. Vamos pensar em acidentes violentos. A vida é muito semelhante ao motocross. Mudanças de trajeto e curvas fechadas, rotas esburacadas e sulcos profundos. Aparece um trecho de terreno plano, mas cuidado, logo surge outra curva. No motocross, as lombadas e as ondulações são chamadas de whoops. Mas qual o tamanho delas? Trata-se de irregularidades da pista, que causam batidas e arranhões esperados como parte da diversão. Também existem colisões.
Quando um piloto de motocross entra numa curva, inclina-se demais e derrapa, é um low side crash. Mas quando ele entra numa curva e gira no sentido horizontal, lançado para fora da curva, é um high side crash. Esse tipo de acidente, em geral, é muito mais violento, por causa da ação da força G, e pode acabar com a carreira, ou até mesmo com a vida do piloto. Olha, todos nós derrapamos algumas vezes na pista da vida. A questão não é se vamos bater, mas quando vamos bater. É simplesmente parte da vida. O bem-sucedido já fracassou muitas vezes. Enquanto trabalhava na invenção da lâmpada elétrica, Thomas Alva Edison declarou: "Eu não fracassei, simplesmente descobri 10.000 maneiras de não fazer funcionar." Nós precisamos do mesmo tipo de persistência para continuar caminhando. O maior poder de que precisamos na vida é o de recomeçar. Então, como você recomeça depois de um acidente? Como você volta à posição de largada e começa tudo de novo na vida depois de ter falhado? Meu exemplo favorito de recuperação de um high side crash é de Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Na área de acidentes, ele é o campeão. Contudo, Deus lhe deu o poder de recomeçar. Pedro tornou-se um grande campeão de Cristo, um dos maiores de todos os tempos e também um dos fundamentos da igreja. Se fizermos uma reconstituição do acidente de Pedro, 3 lições vão surgir, as quais são tão relevantes para nós quanto foram para ele. Quando as forças da vida nos atingirem com vigor e então batemos e caímos, é bom saber que nosso Deus é o Deus das segundas chances e que Ele nos quer dar o poder para começarmos outra vez. Não é apenas o poder para o recomeço, mas também para voltar à trilha e para andar muito mais rápido do que andava antes. Pega seu caderninho e medite comigo. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você se envolveu num acidente sério? Como você lidou com ele? De que maneira esse impacto continuou influenciando a sua vida? Como afetou seu relacionamento com aqueles que ama? Como afetou seu relacionamento com Deus? Vamos continuar pensando um pouco em lições da perda? Se você precisa de poder para recomeçar, então deve aprender com as perdas. A chave para aprender essa lição, tomar posse dela e ativá-la, é admitir humildemente suas próprias falhas. Pedro foi um dos primeiros membros da equipe da corrida de Cristo. De fato, Jesus mudou seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Jesus disse: "Você vai ser o capitão da equipe, minha âncora, minha base. Eu vou construir toda a equipe em volta de você. Você é a rocha. Você é o campeão, Pedro." Mateus 18, 17 e 18. Do mesmo modo que nós muitas vezes fazemos, Pedro exagerou na confiança. Na noite em que Jesus reuniu a equipe no cenáculo, no dia anterior à sua corrida, a grande corrida, ele advertiu: "Essa vai ser a corrida mais difícil da minha vida. As condições do circuito são as piores que já vimos. Isso será diferente de tudo. Os saltos serão maiores, as curvas mais fechadas e antes de tudo acabar, todos vocês vão derrapar." Mas Pedro disse para ele: "Eu não. O senhor não se lembra? Eu sou a rocha, eu sou o campeão. Não vou me acidentar, o senhor pode contar comigo. Eu estarei com o senhor na bandeirada final. Não importa com a altura dos saltos, não dou a mínima para as curvas fechadas. Não quero saber de condição do circuito. O senhor pode contar comigo. Eu estarei do seu lado até o fim." Parafraseando Mateus 26, 31 a 33. Mas o que aconteceu? Logo que foi dada a largada, Pedro derrapou. Foi um acidente do tipo high side crash, ou seja, a queda muito feia. Ele não apenas falhou com seu amigo, não apenas falhou com Jesus, Pedro até mesmo negou que conhecia Jesus. Ele ficou com medo, ele perdeu o controle, ele negou a Jesus 3 vezes. E tudo piorou ainda mais. Havia um espectador especial na arquibancada. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Saindo dali, Pedro chorou amargamente,
Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Jesus não precisou dizer uma palavra sequer para Pedro. Jesus apenas olhou para ele. E Pedro se lembrou de como havia se gabado de sua lealdade poucas horas antes. Jesus olhou diretamente para o coração dele e viu o arrependimento, a culpa, a vergonha. Jesus não condenou a Pedro. Nem lhe disse aos berros: viu, eu não te disse? Como nós, por exemplo, faríamos. Ele olhou para Pedro com compaixão, com misericórdia, e não falou uma palavra sequer. Assim como Pedro, algumas pessoas estão no meio do local do acidente. Talvez seja um acidente no casamento, talvez com os filhos, e até mesmo com os pais. Talvez o acidente seja os negócios, talvez seja a sua área emocional. Jesus não quer dizer uma palavra sequer. Ele não precisa. Ele simplesmente olha para você com misericórdia direto no seu coração. Ele vê, ele sabe a culpa, ele sabe o arrependimento, ele sabe a vergonha. Mas ele de fato diz algo. Ele diz que, por causa do poder do amor que ele, Jesus, tem por você, o fracasso nunca é a linha final. Por causa do poder da cruz, o sacrifício final que gera poder sobre a morte, as fraquezas, os fracassos e todo o egoísmo nunca vai conseguir te manter embaixo. O fracasso nunca é fatal. Temos o Deus da segunda chance e Ele deseja nos dar o poder para começar de novo. Eu preciso admitir que meus pecados para ser perdoado, você precisa também admitir os seus pecados para ser perdoado. Nós precisamos admitir nossos fracassos para poder aprender com eles. Diz a Bíblia, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quando admitimos nossos erros, recebemos outra chance. Quando assumimos a responsabilidade por nossos fracassos, sem culpar outras pessoas, Deus nos perdoa e nos dá o poder de começar de novo. E mais, você também deve livrar-se da culpa. Deixe que ela se vá. Deixe que depois que o piloto derrapa, é importante que ele volte para a motocicleta o mais rápido possível, para que supere seu próprio medo. É a versão motocross de subir no cavalo de novo. Talvez você ache que está longe demais da trilha de Deus para a sua vida neste momento, não é? Não sendo talvez possível voltar. Você cometeu muitos erros, fez várias escolhas egoístas e desapontou muitas pessoas. Sua impressão é que a corrida acabou num acidente horroroso. Eu tenho boas notícias para você. Prepare-se para uma corrida maravilhosa, porque Deus diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Mateus 16, 7. O que o anjo disse foi o seguinte: ele está vivo, ele não está aqui. Vocês precisam dizer aos discípulos que ele está vivo. E olhem, não esqueçam de Pedro. Lembrem-se de que Pedro ainda faz parte do grupo. Ele ainda é um dos discípulos, não se esqueçam dele. Jesus sabia que Pedro estava totalmente arrebentado e achava que Deus jamais o usaria outra vez. Ele acreditava que havia estragado tudo e que a corrida tinha terminado para ele. Cristo queria que ele soubesse: Pedro, eu ainda tenho uma corrida para você. Eu sei como você está se sentindo, mas você ainda está incluído, ainda tenho planos para a sua vida. Vou lhe dar o poder de começar de novo, de voltar a ser o grande campeão para mim. Deus lhe diz a mesma coisa hoje. Deus diz a você que está me ouvindo: não me esqueci de você. Eu amo você. Eu tenho uma grande corrida para você. Se levante e vamos seguir em frente. Eu convido você a refletir mais uma vez. Qual lição foi a mais difícil para que você aprendeu em algum acidente da sua vida? De que maneira o aprendizado dessa lição fortaleceu o seu caráter e sua fé? Enquanto isso, vamos meditar mais um pouquinho ainda. O poder da negação. Depois de aprender com suas perdas e livrar-se da culpa, o passo seguinte de Pedro foi render-se à força de Deus. É como se Pedro tivesse percebido que estava usando o combustível errado. Algo que agravou o problema do seu motor e gerou aquele acidente terrível. Assim como Pedro, para recomeçar, precisamos render-nos ao poder de Deus. Mas render-se significa abrir mão.
entregar-nos à maneira dele de fazer as coisas e não mais na nossa. Jesus explicou isso da seguinte maneira. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus diz que devemos negar a nós mesmos para encontrar satisfação. Preciso optar por abandonar meu jeito e seguir o plano e o propósito de Deus para minha vida, se quiser mesmo ficar satisfeito e ter uma vida abundante que ele prometeu. Isso é exatamente o oposto do que ouvimos todos os dias o mundo dizer ao nosso redor. Precisamos trocar o mantra que diz de satisfazer a mim mesmo para negar a mim mesmo. Pedro negou a Cristo e se acidentou, mas quando aprendeu a negar a si mesmo, tornou-se um campeão. Você entende a relação? A cada dia chego a um ponto no qual percebo que não consigo prosseguir. Vejo-me querendo educar meus filhos, mas sinto-me cansado, sinto-me egoísta. Quero ser um cônjuge melhor, mas não tenho o amor necessário. Quero fazer a diferença no meu trabalho, mas não tenho esse vigor todo. Todos os dias chego a um ponto em que caio no chão e digo: Deus, não consigo fazer isso, eu desisto. E Deus diz: finalmente, né? Tenho esperado muito tempo por isso. Agora eu posso envolver-me e dar-lhe meu poder e a minha força. Quando nos entregamos a Deus como a fonte de todo o poder na vida, assistimos os resultados que jamais podemos alcançar sozinhos. Não importa o quanto nos esforcemos, vamos fracassar sempre em nossas tentativas de mudar se fizermos tudo por nossa conta, tudo sozinhos. Deus tem muito mais recursos à nossa disposição. Combustível ilimitado num circuito incrivelmente que não podemos nem imaginar. É o plano de Deus tem para você. A corrida que Ele traçou para você. Você foi planejado para seguir por este caminho a toda velocidade. Para a sua vida toda, número 1. Faça uma lista de tudo que o impede de confiar plenamente a vida a Deus. Decepções, mágoas no passado, perdas, dúvidas e assim por diante. Depois pense no que é preciso acontecer para que você confie que Deus, de algum modo, pode usar essas coisas para cumprir o propósito dele em você. Passe alguns minutos em oração pedindo ajuda para liberar cada item, cada perdão, cada coisa, cada decepção, cada mágoa. Número 2. Qual é seu maior temor quando se fala em confiar a vida completamente a Deus? Em que você baseia esse medo? Escreva como você enfrentaria esse medo se tivesse apenas um mês para viver. Número 3. Quando fracassamos e tentamos voltar para a trilha, ajuda bastante conversarmos com uma pessoa em quem confiamos. Marque um café com um amigo e compartilhe seu momento no circuito da fé. Qualquer coisa, eu estou à sua disposição também. Você pode marcar um horário comigo e eu vou ter todo o prazer de conversar, de tomar um café com você e te ajudar a voltar à trilha e à corrida com Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.